Meu nome é Walter Policy, eu sou head da academia da Fiduc e eu queria te fazer uma pergunta sobre seus investimentos. Você gostaria de ter na sua carteira de investimentos alguma coisa negativa? Se a sua resposta foi não, provavelmente você vai querer ouvir o que eu tenho para te falar hoje. Porque tem uma coisa negativa que você deveria querer ter na sua carteira. Essa característica negativa chama correlação, mas não se preocupa, não é complicado, não é economês, nada disso. Eu vou te contar como isso funciona. Vou imaginar que você tenha um investimento. Às vezes ele sobe, às vezes ele desce, que é normal. Quando a gente fala de correlação, a gente tem que pensar nesse investimento com algum outro que você tenha, para ver se eles se relacionam mais ou menos, se sim ou se não. Quando o investimento seu vai para cima ou para baixo, essa correlação indica se o outro investimento que tem na sua carteira vai também para cima quando esse primeiro sobe, também para baixo quando o outro sobe, se eles fazem ao contrário, quando um sobe o outro desce e vice-versa, ou se realmente um não tem nada a ver com o outro. Na sua carteira de investimentos, você deveria procurar ter investimentos que tenham essa relação, essa correlação negativa. Ou seja, quando um vai bem, o outro não. E aí, quando esse aqui vai mal, o outro vai bem. E por que isso? Eu vou te explicar de um jeito gráfico, que acho que é mais fácil e você vai entender. Vamos imaginar o seguinte: você tem dois investimentos, e aqui a gente tem a linha do tempo, né, aqui no eixo X, e o retorno dele no eixo Y. Então, você tem um investimento, e aí ele às vezes sobe, às vezes desce, como na vida real, né? É mais ou menos assim, ó. Sobe, desce, sobe, desce. Ao longo do tempo ele sobe, mas no meio do caminho ele tem essas oscilações. Vamos dizer que você tem um outro investimento que funciona exatamente ao contrário desse. Então, ele também sobe ao longo do tempo, mas em momentos diferentes. Mais ou menos assim, ó. Quando um desce, o outro sobe, quando um sobe, o outro desce. Note que lá no final os dois vão ter um retorno até que parecido. Pode ser que um tenha mais, o outro menos, mas ao longo do tempo, se você escolheu um deles apenas, você vai ter um sobe e desce, que a gente chama de risco, muito grande. Agora, se você escolher os dois, lá na frente você vai ter aquele retorno médio entre os dois. Só que ao longo do tempo, olha só como o seu retorno conjugado da carteira fica muito mais suave. A gente chama isso de reduzir o seu risco, ou seja, sua carteira oscila muito pouco, porque quando um vai bem, o outro vai mal e eles estão ali equilibrados. Isso é o que a gente chama de correlação negativa entre dois investimentos que você tenha. E é isso que a gente gosta de ter nas carteiras. Então, você vai chegar no mesmo lugar, tendo a média ali dos dois, mas você vai tirar o risco ao longo do caminho. As pessoas não costumam fazer isso porque elas querem adivinhar qual que vai render mais. Ele quer sempre estar na curva ascendente. Eu também queria, só que isso é impossível de saber. Então, você pegar alguns investimentos que tenham boas expectativas de retorno, ao longo do tempo, a maior parte deles vai se concretizar. Mas até chegar lá, você põe ali o tempero da correlação negativa e você vai correr menos riscos ao longo do caminho. Você tem que saber que, ao longo desse caminho, alguns dos seus investimentos não vão bem. Em outros períodos, vão ser outros que não vão bem. E isso faz parte do jogo e é a melhor estratégia de investimentos. É aquela que todo bom investidor, grande investidor, usa. Você quer ver, para a gente terminar esse papo, um exemplo muito característico dessa relação? A Bolsa de Valores brasileira e o dólar. Em geral, eles se movimentam de um jeito ao contrário ali, principalmente quando a gente tem grandes crises aqui, né? A Bolsa despenca e aí o dólar sobe muito. Mas você sabe que ao longo do tempo a Bolsa sobe e o dólar também sobe ao longo do tempo. Então, essa correlação negativa seria muito legal. Se você, por exemplo, tem ações em bolsa ou renda variável, ter dólar funcionaria super bem nesse exemplo. E, claro, o dólar ele não vai render tanto ao longo do tempo. Então, uma coisa que você pode fazer é ter investimentos atrelados ao dólar, como, por exemplo, a bolsa americana, ou europeia, ou asiática, bolsas pelo mundo. Você vai perder um pouco dessa correlação, porque eventualmente as bolsas lá fora também podem cair quando a daqui cai, mas você vai ter a correlação negativa do dólar para te ajudar. E aí você vai ter renda variável, ações do mundo inteiro ali subindo com uma super segurança, porque o dólar te ajuda a fazer essa correlação negativa.
esse tipo de trabalho, que parece super técnico, e na verdade, feito por gestores profissionais, pode ser super prático para você por meio de fundos de investimento. Aliás, como os que a gente tem aqui na Fiduc, tanto o Superfundo Fiduc Ações, quanto o Superfundo Fiduc Internacional, que combinados fazem uma carteira de investimentos muito bacana e, claro, sempre respeitando o seu perfil do investidor. Então, procure um planejador Fiduc e conheça mais sobre esse jeito de investir e de cuidar das suas finanças que a gente não costuma ver por aí. Muito obrigado e até a próxima.